Eu posso te falar que o segredo que eu vou te revelar aqui, que mudou a minha vida, eu posso te dizer assim, ó, que ela faz parte das leis da prosperidade. São várias, mas uma que eu aprendi executando todos os dias foi a gratidão. É uma das. Eu não vou colocar aqui uma regra, tá? Mas ser grato é uma lei da prosperidade. Se você não consegue ser grata pelo que você já tem, como que você vai para o próximo nível? Porque a gratidão, ela tem um vínculo direto com o seu estado emocional de alegria, satisfação pela vida. Então, quando você é grata pelo que você tem, você consegue alavancar ainda mais os seus resultados e o sucesso na sua vida. Meu nome é Luzia Dias, eu sou psicóloga e há anos eu venho praticando gratidão. Uma forma que eu pratico gratidão, que é muito, muito, muito simples e eu quero ensinar aqui a você, você ter um caderno de gratidão. E aqui eu já fiz com as minhas filhas o cofrinho da gratidão, a caixinha da gratidão, o caderno de gratidão, né? Bilhetes de gratidão. A gente colocou a gratidão em várias técnicas, tá? Mas desde adolescente eu sempre tive cadernos de escrita. Quando eu era adolescente, eu tinha cadernos de poema. Eu escrevia meus poemas, eu reescrevia de outras pessoas, né? Neste caderno, e eu fazia mesmo manual, mesmo manuscrito mesmo, assim, todos os poemas. E eu percebi que caderno, para mim, eu tinha um vínculo muito interessante com caderno. Quando eu era criança, que os nossos cadernos passava, né, a gente passava, né, de um ano para o outro, os nossos cadernos eu reciclava todos. E até hoje eu faço isso, gente, ó. Eu pegava as sobras, né, de todas as folhas que a gente não tinha utilizado e eu meio que refazia o caderno. Essas folhas, eu faço isso até hoje. Essas folhas, aqui no meu caso agora, elas são recicladas assim, tá bom? Mas, quando eu era adolescente, o que eu fazia? Ano após ano, eu meio que pegava essas folhas e eu costurava no caderno. Então, eu costurava isso aqui, no outro ano eu emendava de novo, no outro ano eu fazia de novo. Então, chegou uma época que eu tinha um camalhaço assim, sabe? Ó, confirmação. Um camalhaço assim. Então, eu lembro nitidamente desse caderno. E eu lembro que eu tive esse caderno até poucos anos. Só depois da mudança da minha casa, que a minha mãe fez da minha casa para casa dela, a gente meio que perdeu esse caderno. Mas eu tive o caderno por muitos anos. Foi o meu primeiro caderno. Essa prática de ter caderno de escrita, né? Foi algo assim que fez uma virada de chave na minha vida. Quando eu percebi que eu tinha um caderno para cada atividade que eu fazia. Tinha meio que mania de caderno, gente. E mania de papelaria. Aí eu comecei a perceber que eu tinha um caderno de um curso, um caderno de outro curso, um caderno de uma prática. Aí eu fiz curso de cabeleireira, eu tinha um caderno para isso, para corte, eu tinha um caderno para as técnicas de corte, que eu gostava muito de escrever, desenhar. Então, eu tinha o de corte, aí eu tinha de colorimetria e eu tinha vários cadernos. E aí eu fui percebendo que ao longo da minha vida, eu fui colecionando inúmeros e inúmeros cadernos. Essa estante que tá aqui atrás de mim tem um pouco dos meus livros que eu utilizo aqui no consultório, na prática clínica. Então, eu sempre tenho aqui para mim acessar, para estudar. Mas se vocês verem direitinho, tem aqui essa parte de baixo, são cadernos. Aqui eu tenho, acho que a parte de baixo tem mais. Aqui eu tenho, acho que a metade dos cadernos da minha vida, assim. Acho que chega a metade não, tem mais na minha casa. Mas eu queria mostrar pra vocês alguns cadernos que eu mesma confeccionei. Eu já deixei separado pra mostrar pra vocês. E que eu tenho um caderno realmente pra tudo, ó. Então, esses aqui são cadernos de desenho, que cada um é pra uma coisa, né? Então, esse daqui são para os meus mapas mentais. Aí, eu tenho esse daqui, que foi uma pintura que a minha filha fez, eu achei lindo, eu quis, de certa forma, deixar aqui guardado. Eu tenho capas de caderno de tecido que eu fiz com a minha mãe, então eu coloco no caderno e essa capa aqui, por um tempo eu uso no caderno. Eu tenho cadernos que eu mesma fiz, esse caderno aqui
Isso representa muito, assim, o sertão pra mim, a força da mulher sertaneja, né? Então eu fiz esse caderno aqui para um curso, né, que eu fiz, então eu sempre fazia assim, ó, fazia a capa e eu fazia as outras páginas. Essa página aqui me lembra muito quando eu tinha 15 anos, eu tinha um cabelo exatamente assim. Então, enfim, todos os meus cadernos são assim. E essa aqui é a minha jornada de café que eu tenho e que no outro momento eu conto pra vocês a minha jornada de café, mas as minhas alunas até conhecem minha jornada de café. Aí aqui eu tenho outros. Esse aqui é do curso Coach que eu fiz, né? Da imersão Coach. Então, né, também tenho o caderno. E aí, assim, gente, ó, cada matéria também é toda, né, temática, tá? Tudo vai conversando, tudo tem uma história, tudo tem uns porquês aqui. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que eu realmente tinha mania de caderno. Isso aqui é uma aquarela, né? E aí eu coloquei aqui e eu fui percebendo que esses cadernos estavam contando uma história de mim. E a mania de caderno eu trouxe pro caderno de gratidão. Eu comecei a fazer a prática de gratidão e eu vi que fazia muito sentido ter caderno. E eu falei assim, poxa, eu preciso de um caderno para fazer prática de gratidão. E aí eu fui tendo os meus primeiros cadernos. A princípio eu tinha cadernos pequenininhos. Depois esses cadernos já meio que não comportavam, né? E aí eu fui tendo cadernos maiores. Depois eu fui tendo cadernos pequenos para andar sempre comigo e cadernos maiores, enfim. Mas o caderno de gratidão, esse aqui eu fiz com a minha mãe. Ele é fofinho, tá vendo? Esse eu construí todo com a minha mãe. E aí tem aqui o planner, né, que nós fizemos deste ano. Então ele tem todas as páginas que eu colei aqui, tá vendo, ó? E aqui o verso dele. E eu fui percebendo que a mania de caderno eu traria para a prática de gratidão. O que virou a chave, o que mudou para mim na minha vida, assim, e que foi um divisor de águas ter um caderno de gratidão. À medida que eu fui estudando a metodologia coach, a psicologia positiva, o poder do subconsciente, eu fui entendendo que ter um caderno era algo para que eu trouxesse desse mundo do imaginário para o mundo físico. E eu fui percebendo que isso foi me moldando e mudando. Tem áreas da nossa vida que a gente nasce com elas e a gente realmente não consegue mudar, a gente vai ficar com elas, né? São áreas muito específicas. Eu não quero adentrar aqui em conteúdos muito técnicos, porque o objetivo desse canal não é este, tá bom? Mas eu fui percebendo que a prática de gratidão, ela foi mudando sistemas neurais, assim. Foi mudando um padrão de pensamento e, depois de pensamento, um padrão de comportamento. Eu fui percebendo que, por mais que a situação fosse muito difícil na minha vida, eu fui percebendo que eu sempre tinha uma rota para resolver aquele conflito. E eu fui percebendo até que os meus momentos de raiva, de ira, eles não duravam mais, não ficava mais tão extenso quanto que antes do caderno de gratidão era, né? Então, se eu ficava chateada com alguém, às vezes eu ficava chateada por dias, ou ficava chateada e não falava mais, né? Que não ficava tendo angústia muito grande dentro de mim. Eu fui percebendo também que os processos dos pensamentos ruminantes, eles foram meio que rebaixando, baixando. E hoje eu percebo que eu não faço mais nenhum pensamento ruminante. E eu fui percebendo que até aquelas avalanches de pensamentos ruins, eu fui percebendo que eles também foram baixando. Então, ter um caderno de gratidão, ter um momento de gratidão para você fazer com seus filhos, com o seu esposo, com a sua família, um momento com você. Eu fui percebendo que o caderno me ajudava muito nessa questão da gratidão. Depois eu fui trazendo o caderno para a cabeceira da minha cama e aí eu já fui percebendo que já foi para um outro momento. Já não era mais o caderno pequeno que andava comigo, nem o caderno grande no meu momento de escrita e de estudos, igual eu tô aqui agora no meu consultório. Eu fui percebendo que o caderno, ele precisava de um lugar específico.
E aí eu criei um espaçozinho na cabeceira da minha cama, uma mesinha, aonde eu coloco o caderno, coloco as canetinhas, e ali eu tenho na minha casa eu cultivo rosas, então eu fui tendo um jarrinho para mim colocar rosa e para ter aquele momento ali de mais introspecção, e eu fui percebendo que o caderno de gratidão foi trazendo para minha rotina até o momento de me acalmar para ir dormir. E aí eu comecei a criar um momento, então assim, 30 minutos antes de dormir, eu ia lá pro meu caderno de gratidão e eu escrevia os motivos pelos quais ser grata pelo aquele dia. Eu fui escrevendo as coisas que aconteceram no dia que foram imprescindíveis para minha vida, para o meu crescimento pessoal, profissional. As coisas que eu fui percebendo que antes eu não conseguia resolver, que eu tinha dificuldade de resolver. Eu fui percebendo que eu fui me tornando mais resiliente e resolvendo mais rápido essas coisas. Então, a vida moderna, a gente precisa meio que, vamos dizer assim, que vigiar com a vida moderna, porque a vida moderna nos traz muita praticidade em muitas coisas. Mas algumas áreas da nossa vida, realmente a praticidade não vai resolver, não vai solucionar, e a gente realmente precisa se acalmar. E pra gente se acalmar e dar conta dessa vida moderna, a gente precisa fazer alguns resgates. E a gratidão foi um resgate muito importante para mim. E, e às vezes, né, eu percebo que às vezes as pessoas estão no consultório e falam assim: nossa, doutora, como é que eu resolvo isso? E aí eu digo sempre, você já está resolvendo, porque tomar consciência já é começar a resolver. Só que a vida moderna, ela nos traz essa emergência e urgência de querer resolver e muito rápido. É como se fosse realmente como um comprimido, uma pílula. Você vai tomar e daqui a pouco você não vai ter mais os sintomas. Mas até o comprimido, ele precisa de um tempo para fazer efeito. Então, a gente quer muito, pela vida moderna, resolver as coisas muito rápido, de preferência, como a gente diz, para ontem. Eu acho que a tecnologia facilitou isso, essa questão da gente conseguir as coisas realmente rápido. E muitos processos na nossa vida, realmente, eles não vão acontecer tão rápido. E eu tô contando para vocês uma história de 35 anos, eu tô resumindo neste vídeo aqui, nesses minutos. Porque eu tenho cadernos, acho que lá pros 10 anos, mais ou menos, eu me lembro nitidamente de quando eu trocava papel de carta com as minhas amigas. Eu já tinha cadernos que eu escrevia, né? A minha pasta de papel de carta tá por aqui, eu vou mostrar pra vocês. Essas coisinhas eu gosto de guardar perto de mim. Esse é a minha pasta de papel de carta, gente, ó. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu já estava começando a colecionar papel de carta. E mesmo que a minha família não tinha muita condição de me dar dinheiro, né, para comprar papel de carta, eu trabalhava, eu pedia para minha mãe, pedia um pouquinho para meu pai, e a gente meio que ia conquistando. E eu fui percebendo que papel de carta e caderno, eles meio que caminharam mais ou menos na mesma época da minha vida. E aí eu comecei a fazer esse resgate, eu falei, poxa, caderno e papel de carta, e era do tempo do papel de carta, então eles meio que conversaram, estavam por ali e tal, então escrever, essa questão de escrever carta é muito forte na minha família, porque, gente, ó que coisa mais linda que eu tenho aqui, no meu museu aqui, particular aqui no consultório. Isso aqui é um livro da minha mãe quando ela era moça. A minha mãe tem 72 anos e ela tinha esse livro aqui, disse que era muito, muito, muito novinha. Então eu tô com um livro que tem 60 anos, talvez. Este livro, gente, ele é do professor Júlio César de Freitas e ele não tem data. É do tempo que se escrevia livro com a intenção de realmente ajudar pessoas. Então, ó, a gente não pode nem tocar muito, porque tem coisas aqui que tem muito, muito, muito tempo. E eu tenho mania de assinar as coisas e colocar a data, e depois eu fiquei observando que neste livrinho aqui eu não coloquei.
Mas enfim, escrever é muito da alma do feminino na minha família. A minha avó, eu não me lembro que ela sabia escrever, mas a minha mãe sabia e ela escrevia cartas para todo mundo da família, para os vizinhos e todo mundo. Então essa questão do escrever veio comigo. Depois eu lembro que eu fiz curso de caligrafia pelo Instituto Brasileiro, acho que era o Instituto Brasileiro mesmo. Gente, antigão, era tipo EAD de antigamente, né? Se alguém lembra desse instituto, escreve aqui no vídeo porque agora falhou. Eu fiz o curso de caligrafia. Eu ainda tenho os papéis, mas enfim, as apostilas que eu queria fazer aquela escrita bonita e tal. Então essa questão de escrever é de transcendência, né, da minha mãe. Então escrever tá na minha história, ter o caderno tá na minha história e eu trouxe isso para gratidão. O que eu quero te inspirar? Eu quero te inspirar assim, ó, cria o teu momento, cria a tua jornada, que faça sentido para você, que tenha um legado, que conte sua história, mas que você sempre esteja nesse processo de desenvolvimento pessoal e evolução. Mas a vida moderna nos rouba isso, porque esse imediatismo, essa vontade de querer resolver rápido as coisas, de querer conquistar rápido, de ter resultados rápidos, isso nos toma e muitas vezes nos rouba essa preciosidade. Então, comece a observar o que faz sentido para você. Para mim, faz muito sentido ter um caderno de gratidão. Para mim, faz muito sentido ter um caderno que eu vou colocando ali um pouco da minha história. Hoje aqui no espaço, né, do Mente Plena, que a gente chama aqui de casita, né? Hoje aqui na casita, este aqui é o caderno do Diário do Café das Ricas. Então, toda vez que as ricas, né, que as mulheres se reúnem para tomar café aqui, a gente tem um diário. E aqui nesse diário, cada uma escreve o nome, né, cada uma coloca aqui uma observação. Então, a gente tem aqui um diário, tá, para o Café das Ricas. Quem participou, cada uma traz uma demanda e coloca aqui. Então, percebe como o caderno foi contando uma história na minha vida. E a gratidão também aliada ao caderno. E eu quero desde já agradecer a quem esteve comigo até aqui. Gratidão por ter feito sentido para você toda a história que eu tô contando da minha vida. Mas eu quero te inspirar a contar a história aí da tua vida também, para que você possa construir o teu legado. Hoje, as minhas filhas, elas têm os caderninhos delas de devocional, de escritas, elas estão fazendo essa mesma jornada. Perceba que tudo que você vai curando em você, né, você vai curando nas gerações futuras. A minha mãe, ela, por meio da escrita, ela foi construindo uma história, um legado. Eu tava com esse livro aqui esses dias e ela pegou, ela falou assim, nossa, eu nem lembrava desse livro. A minha mãe começou, né, ela escrevia cartas. Depois da minha mãe não tem a formação em segundo grau, minha mãe não é graduada, mas depois da minha mãe, eu já sou graduada e pós-graduada. E as minhas filhas, todas duas, já têm graduação. Então, perceba que quando a gente vem por esse processo de evolução, a gente vai tirando essa vida agitada, né? Essa vida moderna do nosso cotidiano, não vai permitindo que ela nos roube. Perceba como a gente vai crescendo. E por isso só já é um motivo para ser grata aqui. Então eu quero te inspirar para que você tenha aí os seus momentos de gratidão com a sua família ou você individualmente, não sei. Se você vai começar a construir isso com um cofrinho, com uma caixinha de gratidão. Se você vai colocar isso no teu trabalho como um momento para iniciar o trabalho. Para ter o início da jornada, do dia. Como que você pode inserir a gratidão aí em vários contextos e aí da tua vida ou mesmo no que a gente pode dizer nos seus papéis sociais. Isso é uma construção do legado. O que eu tô fazendo aqui nesse vídeo é contando uma história de como a gratidão, né, e o desafio dessa vida moderna, como que a gratidão, ela transcendeu na minha vida e como de onde eu saí, qual que foi minha jornada e onde estou agora
e as infinitas possibilidades de para onde irei através de simplesmente ser grata, né? E o meu coração está pulsando agora para você, te dizendo assim, olha, vai lá, faz a sua jornada de gratidão, porque a gratidão, né, a vida moderna não pode nos roubar essa calmaria de alma que é se sentir alegre, feliz e plena na vida. Tá bom? Um cheiro, se fez sentido pra você, curte esse vídeo, compartilha, manda pra aquela tua amiga, faz grupo de gratidão, junta mulheres para fazer grupo de gratidão, para que cada uma expresse sua gratidão, seja um canal, seja uma facilitadora, né, dos processos de gratidão aí, de como você pode transcender na vida de outras mulheres, ajudar outras famílias, como que esse vídeo pode te ajudar e você pode ajudar e multiplicar tudo isso, né? E caminha esse vídeo para aquela tua amiga, fala, vamos fazer isso, vai ser caderno, vai ser cofrinho, vai ser caixinha, vamos fazer no trabalho, vamos criar aqui um diário, uma jornada de gratidão, né? Eu tenho certeza que assim como a jornada de gratidão na minha vida foi assim, maravilhosa, eu tenho certeza que na sua vida será ainda maior. Um beijo, curte esse vídeo. Até o nosso próximo momento juntas.